Então, o Hípias Maior é o diálogo do Platão que trata sobre a beleza, sobre o que é a beleza. Então, o personagem principal que dá nome ao diálogo é o Hípias, que é um grande sofista, né, uma espécie de sabe-tudo, escolhido sempre como embaixador da sua cidade. Ele diz que é o mais habilidoso de todos, é o maior de todos os sábios, maior que todos os que o precederam, mas ele elogia os sábios antigos para evitar a inveja dos vivos, né? Ele é habilidoso o suficiente para elogiar os sábios antigos, por interesse. E ele se vangloria de ganhar mais dinheiro do que qualquer outro sofista. E aí o Sócrates ironiza um pouco toda essa sabedoria. Ele pergunta, mas quer dizer que é, em Esparta, você ganha muito dinheiro em Esparta? Aí o Hippias fala, não, em Esparta, na verdade, eu não ganhei nada, porque quando eu me proponho para educar os jovens, eles não aceitam, porque as leis deles exigem que os jovens sejam educados segundo as suas tradições. Eu só falo, mas as leis deles impedem que eles tenham a melhor educação? Aí o Hippias fala, não, é que a educação que eu ofereço ela é melhor, mas eles não podem aceitar, têm que seguir as tradições deles. Fala, bom, o Sócrates fala, bom, isso quer dizer que as leis deles, no fundo, estão contra o direito, né? Então, são contrárias a, ao direito. E os espartanos, os lacedemônios, eles violam o direito quando eles te recusam o dinheiro, quando eles recusam de te entregar os seus filhos para que você os ensine. E aí o Hippias fala, parece que você está argumentando a meu favor, então eu não vou discordar. E aí o Sócrates enuncia a questão principal do diálogo. Ele diz assim, é, tem um sujeito, um interlocutor, né, uma pessoa que sempre que mora comigo e que quando eu chego em casa, ele me pergunta, você não tem vergonha, Sócrates, de ficar falando o que é belo, o que não é belo, quando você nem sabe o que é beleza? Aí o Sócrates explica que é, ele não sabe dizer o que é a beleza. Então essa é a questão que eles vão tentar responder ao longo de todo o diálogo, né? Então esse texto ele pode ser dividido de acordo com as respostas que vão sendo dadas e criticadas pelo Sócrates. Então a primeira resposta que o Hippias propõe, que a beleza é uma bela virgem, em seguida o ouro, a conveniência, uma bela vida e uma bela morte. Em seguida eles reanalisam o argumento da conveniência, o útil e o vantajoso, o que dá prazer pela vista e pela audição, e por fim o que é agradável e vantajoso. Então, a primeira resposta que o Hippias vai dar é que a beleza é uma bela virgem, né? Então Sócrates diz, olha, então vamos fazer essa discussão como seria quando eu falo com esse interlocutor. Eu vou fazer o papel que ele faz comigo normalmente e você vai responder como se você fosse eu. Dessa forma você vai aprender a responder, você vai me ensinar a responder a todas as objeções que ele puder fazer. E ele diz, então para a gente começar essa discussão, vamos esclarecer um pouco a questão, né? A justiça é aquilo que faz justos os justos. O saber é aquilo que faz sábios os sábios. O bem é o que faz boas as coisas boas. Então cada uma dessas coisas é real. Porque se não fosse real, se a justiça dos justos não fosse real, eles não seriam justos. Se o saber dos sábios não fosse real, eles não seriam sábios. E assim por diante. Então eles não teriam efeito nenhum se não fossem reais. Da mesma forma, a beleza é o que faz belas as coisas belas. E é igualmente algo real. Aí o interlocutor, o Sócrates no papel de interlocutor,
pergunta o que é a beleza e não o que é uma coisa bela, né? E o Hippias parece não entender muito bem essa distinção. E porque ele não entende essa distinção entre a beleza e uma coisa bela, ele responde, ele, ele dá a sua primeira definição, ele diz: a beleza é uma bela virgem. E aí o Sócrates explica por que não pode ser uma bela virgem. Se todas as coisas belas são belas, é porque existe uma beleza, existe algo que as torna belas. Então, por exemplo, se a gente pega uma jumenta que é bela, ela é bela por causa da sua beleza. Porque nada sem beleza pode ser belo. A mesma coisa vale para uma bela lira, ou até mesmo para uma bela panela. Ele diz, a beleza de uma panela pode ser inferior à de uma bela virgem. Isso é verdade. A bela virgem é mais bela do que uma panela. Mas se a gente pegar a virgem, ela também tem uma beleza que é inferior a uma outra beleza, a beleza das deusas. Então, com relação às deusas, a virgem é tão feia quanto a panela é feia em relação à virgem. Então, se uma bela virgem é feia em comparação com as deusas, isso quer dizer que a beleza não é uma bela virgem, porque a beleza nunca pode ser feia, em comparação com nada. A beleza é sempre bela. Então, a beleza não pode ser uma bela virgem. Então, o Hippias diz, bom, acho que eu entendi o que você quer dizer. Você está querendo saber aquela coisa que, quando a gente acrescenta alguma coisa, essa coisa se torna bela. Só que você fala, é isso mesmo, alguma coisa, quando ela está presente, ela torna bela aquilo no qual ela está presente. O Hippias fala, bom, é o ouro, então. Porque, às vezes, mesmo uma coisa que é feia, quando você acrescenta o ouro, ela se torna bela. Então, o ouro é a beleza, essa coisa que a gente que está presente numa coisa e que a torna bela. Aí o Sócrates explica que também não pode ser o ouro, porque se a beleza fosse o ouro, todas as coisas que são feitas para serem belas deveriam ser feitas em ouro. Então, uma escultura, ela deveria ser sempre feita em ouro, nunca em marfim ou mármore. Então, os outros materiais não poderiam ser belos se a beleza fosse o ouro. E mesmo o ouro, quando ele é usado de uma forma inconveniente, que não vai bem com o conjunto, ele não torna a coisa bela, ele torna a coisa feia. Portanto, a beleza não é o ouro, não pode ser o ouro. O Hippias diz, bom, mas então a beleza é aquilo que torna conveniente alguma coisa, é aquilo que é conveniente a alguma coisa. Então, quando a gente usa o ouro, quando ele é conveniente, ele torna a coisa bela. Se a gente usar marfim, quando é conveniente, ele torna a coisa bela. Então, o que faz a beleza é a conveniência. Aí o Sócrates fala, bom, mas então, no caso da nossa panela, o que é mais conveniente? A colher de ouro ou a de madeira? Ele fala, bom, a colher de madeira. Então, a colher de madeira é mais bela do que a colher de ouro. E aí o Hippias, nesse momento, ele diz, na verdade, deixa de lado essa história de conveniência, eu sei o que é a beleza, eu vou te dizer o que é a beleza. A beleza, para todo homem sempre, o mais belo para um mortal, é ser rico, em boa forma, honrado por toda a Grécia, chegar à velhice após ter dado um belo funeral aos seus pais e receber de seus filhos magníficas honras fúnebres. O Sócrates fala, não, mas espera aí. Chegar à velhice, receber um funeral, mas e o caso de um deus, ou de um herói, filho de um deus? O belo para ele é morrer, ser enterrado? Enterrar os seus pais? Aí o pessoal, não. Para um mortal. Falei, para um mortal, o mais belo é isso. Falei, não, mas eu quero uma beleza em toda circunstância. Então, não só para um mortal. Então, ele está meio perdido
e o Sócrates retoma a ideia da conveniência. Vamos analisar direito a conveniência que você deixou de lado. O ouro é belo lá onde lhe convém. Vamos examinar bem essa ideia de conveniência. Então, a conveniência faz com que um objeto pareça belo ou seja belo. E aí o Hippias explica que a conveniência faz com que uma coisa pareça bela, não que ela seja bela. Como um homem que é feio, ridículo, e põe uma roupa que cai bem, que é conveniente, e aí ele tem uma aparência mais bela. Mas ele não se torna belo, ele continua sendo um homem feio. Só que, bom, se isso é a aparência, então não pode ser isso que é a beleza, porque a mesma coisa não pode ser causa da beleza e da aparência da beleza. Porque se a mesma coisa fosse causa da beleza e da aparência da beleza, tudo que é belo apareceria belo para todo mundo. E não haveria ninguém que discordasse do que é belo. Todo mundo estaria de acordo. Isso é manifestamente falso. Poucas coisas são tão discutidas e debatidas e as pessoas discordam tanto quanto o que é a beleza. Então, se elas não estão de acordo é porque tem coisas que são belas, mas que não aparentam ser belas para todo mundo. E tem coisas que aparentam ser belas, mas que não são verdadeiramente. Então, a beleza não pode ser a conveniência. E aí, como o Hippias ainda está completamente perdido, o Sócrates diz, não, peraí, vamos analisar uma outra possibilidade, uma outra hipótese. Talvez a beleza seja o que é útil. Talvez a beleza seja o que é útil. Nós dizemos que são belos os corpos quando são aptos à luta ou à corrida, e os objetos quando são úteis, como um navio de guerra ou um instrumento musical. O que é útil, nós consideramos belo. O que não serve para nada, nós consideramos feio. Então a beleza deve estar na utilidade. Mas o que é útil, se for utilizado para o mal, já não será mais belo. O útil é belo quando é utilizado para o bem. Então isso é o que é o vantajoso. O vantajoso é o que produz o bem como uma causa. Mas se o vantajoso produz o bem como uma causa, então o belo seria a causa do bem. Mas a causa não pode ser a mesma coisa que o seu efeito. Isso significa que o belo não pode ser bom. E o bem não pode ser belo. Que é uma consequência lógica completamente absurda. Então a beleza não pode ser útil e vantajoso. Bom, mas talvez a beleza, diz o Sócrates, seja o que dá prazer pela vista e pela audição. Porque a gente chama belas as coisas que nos dão prazer pelos sentidos da vista e da audição, como uma bela pintura, uma bela escultura, uma bela música. Aí diz, mas será que isso vale para os belos costumes e leis? Bom, não sei. Mas por que identificar o belo com o prazer de apenas dois sentidos e não dos outros que são igualmente prazerosos? Aí o Hippias fala, não, mas os outros, comer não é muito belo, não é muito belo. O prazer do amor não é muito belo de se ver, as pessoas se escondem para fazer. Então, o prazer produzido por esses dois sentidos é que é belo. É que é belo. Por quê? Então, vamos analisar isso. O prazer que é produzido por um dos sentidos, ele não é produzido pelo outro. Então, por exemplo, uma bela música, ela não é bela por causa de alguma coisa que a gente veja. Não é a visão, não é a vista que produz a beleza de uma bela música. E o prazer de uma bela pintura não é produzido pela audição. Então, o que é produzido por um sentido não é produzido pelo outro. Isso quer dizer que os dois têm que ter alguma coisa em comum que não vem de nenhum deles. E que também não é uma característica dos dois juntos que não esteja presente em cada um deles separados. Como, por exemplo, o fato de ser par está presente em duas coisas juntas
mas não em cada uma delas individualmente. Não. A beleza tem que ser uma coisa que está presente em cada um deles individualmente e nos dois juntos. Mas isso quer dizer que tem algo nas coisas, nos prazeres da vista e da audição, que os tornam belos. Eles são belos porque são inocentes e são os melhores de todos. Então, o belo é o agradável vantajoso. Então, vantajoso é aquilo que beneficia, que produz um bem, né? Então, em grego, agradável vantajoso é edone ophelimos. Mas se o vantajoso produz um bem, quer dizer que ele é causa de um bem. E a gente cai naquele mesmo problema de que o produtor e o produto são coisas diferentes, né? A causa e o efeito são coisas diferentes. Então, o belo não seria bom, nem o bom belo. Então, esse raciocínio entra novamente num beco sem saída. E aí, nesse ponto, o Hippias diz, mas Sócrates, na verdade, olhe bem para essa discussão. Só são aparas, são migalhas de argumentos reduzidos a pedacinhos. O belo, o que realmente importa, é você, quando está diante de uma autoridade pública, de um tribunal, você fazer um belo discurso e conseguir convencer todo mundo. E daí você tirar não um prêmiozinho pequenininho, mas o maior prêmio de todos, que é a sua própria salvação, dos seus bens e dos teus amigos. É isso que você deveria fazer, em vez de ficar com essas futilidades, analisando, esmiuçando todos esses argumentos, isso não serve para nada. E o Sócrates fala, é verdade, Hippias, você tem sorte de ter entendido tudo isso e de ser tão habilidoso nessas coisas. Mas quando eu me convenço do que você acabou de falar, quando eu chego em casa e começo a dizer essas coisas, aquele meu interlocutor, ele me insulta, ele refuta tudo que eu falo, e parece que ele não faz outra coisa além disso. Então, a minha vida é insuportável. Eu não posso defender aceitar esse tipo de coisa. E assim termina o Hippias Maior sobre a beleza.